Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E mais uma vez está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje é dia de falar dele, do capeta, do diabo, do demônio, do coisa ruim, do pata rachada, do mochila de criança. Enfim, vocês entenderam. E para me ajudar nessa missão, eu vou contar com a ajuda do autor de horror e suspense, Lucas Trindade. E nós dois, como fãs do Stephen King que somos, vamos falar hoje de terror internacional. Agora roda a vinheta e feliz Halloween! Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar o nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. Se você estiver nos ouvindo pelo Anchor, por favor, deixe uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento próximo. E sigam o nosso convidado, compre o livro dele através do link na descrição desse episódio. Galera, eu vou começar logo avisando que esse episódio, ao longo dessas 4 histórias que serão citadas aqui, estão recheadas de gatilhos. Então, se você é menor de idade, faça um favor a si mesmo, vá ouvir o álbum novo da Taylor Swift. E se você é uma pessoa sensível, possui problemas de depressão, busque ajuda e não leia esse livro que eu vou citar agora. Ele só vai piorar o seu problema. E para começar a falar do capeta hoje, eu quero primeiro cotar John Milton. Sim, o filósofo, autor de Paraíso Perdido. Que diz assim: milhões de criaturas espirituais andam na Terra invisíveis, tanto quando estamos acordados, como quando estamos dormindo. Essa frase está inserida na apresentação do primeiro capítulo de O Demonologista, de Andrew Piper, que para mim é uma das leituras mais assustadoras que eu já fiz na minha vida até agora. E tudo isso porque ele não fala somente sobre a vida de pessoas que tiveram suas almas atormentadas, mas ele fala também do fato de que até mesmo os nossos demônios internos, que nós achamos que são incapazes de atrair seres sobrenaturais até nós, são capazes sim de fazer isso, e muito mais. Para resumir rapidamente a trama, porque eu preciso hoje focar no medo e não na tristeza que esse livro me causou, Andrew Piper, nessa obra, nos faz caminhar e conhecer a história de David Hillman, um especialista em mitologia e narrativa religiosa judaico-cristã, e da busca dele pela salvação da alma de sua filha Tess, que em um acidente acabou morrendo aos 6 anos de idade. Sim, ainda era uma criança. David é um homem tomado por uma melancolia constante desde a infância e nunca soube explicar a ninguém o porquê disso. Mas Tess era uma das poucas coisas que faziam alguma luz chegar em seu coração e seus pensamentos. Quando este homem perde a filha, ele perde também a luz que restava em sua alma e começa a ser constantemente perturbado pela criatura maligna que antes perseguia Tess, assumindo a forma de um amigo imaginário, e agora percebe David, assumindo muitas e muitas formas, até conseguir fazer com que ele largue seu casamento fracassado, seus alunos e sua carreira, e parta em busca desesperada para decifrar cada um dos sinais dados através das aparições que no início do livro parecem não ter o menor sentido, mas ao longo dele acabamos encontrando as respostas e elas ficam ainda piores e mais profundas do que poderíamos imaginar. Sobre as aparições que eu estou falando aqui, primeiro aparece uma mulher no escritório dele, sentada lá, a porta estava trancada, então não tinha como ela entrar, né? Pelos modos normais, pelo menos. E quando ele vê essa mulher, ele não sabe se ela é uma mulher ou um homem. Ela é só uma coisa. Ele imagina que seja uma mulher, porque ela está vestida como uma mulher e maquiada como uma, mas ele não sabe definir se é uma mulher ou se é um homem. E essa coisa, essa pessoa, fala para ele que o jogo está começando. Não diz qual jogo, não diz porquê, não diz da onde, não diz quem ela é. Só faz o favor de dizer para ele que o jogo está começando. Entre isso, a lista das coisas também, mas não me faz fazer esse spoiler aqui, porque seria grande demais. Depois, na Itália, quando ele perde a filha,
A segunda aparição é um homem velho, um idoso, que ele encontra em uma casa, que faz questão de falar para ele alguns números. Esses números, depois ele descobre que fazem parte da Bolsa de Valores da economia de Nova York e que esses números vão gerar outras coisas. Eu faço, vamos ao demônio em questão. Eu vou chamar ele de Toby, porque eu prometi a mim mesma que eu nunca mais vou pronunciar o nome verdadeiro dele em voz alta. E ele não é Lúcifer. No final desse podcast eu explico para vocês por que eu não vou. E sim, é um ser maligno que usa seres humanos como casca para incentivá-los a matar. E responde a preces de corações com desejos tão perversos quanto. O medo que eles nos levam a sentir é o de que um dia os desejos daqueles demônios internos que tem será ouvido por ele, virá com uma criatura sombria e desfigurada, ou em uma forma que conhecemos, para nos tentar até admitirmos que somos capazes, assim como ele, de fazer coisas inomináveis. Toby quer que nós sintamos medo do que sentimos e do que pensamos, dos demônios que nós mesmos criamos. E é por isso que ele dá tanto medo, porque ele nos dá a certeza de que no momento do apocalipse, a besta não surgirá das águas, como está no grande livro, mas sim de nós, de dentro de cada um de nós. Pois é, nós começamos aí com um livro que eu gosto muito, mas ele é muito pesado. Por isso, vamos falar de uma coisa um pouco mais leve agora. Trazer aqui o livro Insônia, do Stephen King, que foi um livro que foi lançado um dia antes de eu nascer, lá em 94, né, no dia 15 de setembro. Ele conta a história de Ralph Roberts, que mora na cidade ficcional mais conhecida do mundo, Derry, e começa a ter problemas para dormir após a morte de sua esposa, Carol. Ele então começa a perceber que duas forças opostas, mas que não necessariamente são inimigas, influenciam na realidade da cidade. Isso tudo no meio de uma acalorada discussão sobre o direito do aborto entre os seus residentes. O livro traz um pouco da discussão de até onde nós somos os senhores dos nossos destinos. Essa história aí, eu gosto muito dela, é uma dos meus livros do Stephen King favoritos, e ela nos traz aí uma reflexão, algumas reflexões, na verdade, poderosas, né? Não vou contar elas porque é muito mais gostoso descobrir lendo, mas para mim a coisa que mais me dá medo, né, que realmente assusta nesse livro é que nos últimos 26 anos, né, nós não tivemos muita melhora nos aspectos aí sociais de direito das mulheres, né, e que, assim, algumas violências que são colocadas no livro, a forma com que elas acontecem, ela é muito plausível. Isso daí assusta você realmente saber que aquele tipo de violência pode acontecer, ainda mais numa sociedade que está polarizada, né? Parece muito alguns lugares aí do mundo hoje em dia, né? E eu também vou trazer outro livro do Stephen King, que se chama Duma Key. Ele conta a história de um rico construtor chamado Edgar Fremantle, que ele sofre um acidente que o faz perder um braço, além de ter vários e severos danos cerebrais, que faz com que ele tenha alguns rompantes de fúria e problemas com a fala, a visão e a memória. Pensamentos suicidas começam a rondar o homem, enquanto sua mulher pede o divórcio exatamente por ele ter se transformado numa pessoa um pouco violenta. Seu psiquiatra, né, o do Edgar, sugere que ele mude de ares, já que o frio de Minnesota pode parecer melancólico demais para o homem. Ele então larga tudo na cidade dele e vai morar numa ilha na Flórida, chamada Duma Key. E ele redescobre o prazer de pintar em seu tempo livre. Quando ele era mais novo, ele gostava muito de pintar quadros, e o próprio psiquiatra dele incentiva ele a voltar a pintar como uma forma de terapia. O problema é que em pouco tempo ele começa a desenvolver uma certa obsessão pela sua arte, e fatores sobrenaturais começam a aparecer aí. O livro
me fez, pelo menos, refletir sobre os processos criativos, né, que levam a pessoa a criar uma peça de arte, até mesmo do meu processo criativo, e como a arte pode ser uma ótima forma de terapia. O terror em si, nesse livro, ele é bem cadenciado e ele é inserido na narrativa exatamente pelas coisas sobrenaturais que começam a rondar o Edgar enquanto ele está nessa ilha. As pessoas que ele conhece, ele começa a entender coisas que ele não via, ele consegue deduzir algumas coisas a partir de alguns quadros que ele estava pintando e o negócio vai por água abaixo, assim, é bem interessante. Diferentemente do que outros podcasts fariam, o Exorcista, para começar a falar dele, eu vou usar um quote da Bíblia católica. E a Bíblia, em João 6,36, Jesus fala sobre muitas coisas, mas a principal frase ali dentro é a seguinte: vós me vedes e não me credes. Vocês me veem e não creem em mim mesmo assim. E o William Peter Blatty engenhosamente usa dessas palavras, agora na boca de um demônio, para abrir a terceira parte de sua obra, que se chama O Abismo, que é, para mim, a parte do livro que abre as portas para as piores cenas e sensações que se pode sentir através dessa trama. E já na parte anterior do livro, chamada de A Beira, é finalizada com a cena de que Regan, a personagem principal, está usando um crucifixo de madeira para se masturbar até sangrar, enquanto grita o nome de Deus. É sabido por todo mundo que já sofreu pelo menos a experiência de ver o filme. Quem é Regan McNeil? Regan McNeil é uma garota que aos 11 anos de idade ela conheceu o inferno dentro de si mesma através do fato de uma entidade ter possuído. Eu não vou dizer o nome da entidade aqui. Não vou. Eu aprendi a minha lição. Não vou dizer. E é bem melhor que quando vocês descobrem quem é a tal da entidade pegando o livro para ler, porque no filme também não não é dito, tá? E todo mundo sabe que deveria a parte da história, né? Tanto no livro quanto no filme é demonstrado isso. A Chris McNeil, a mãe da Regan, tenta, através de todos os modos científicos disponíveis no auge dos anos 70, para conseguir, ao menos, amenizar os violentos sintomas que sua filha demonstra. E entre esses sintomas, a gente pode lembrar de convulsões, dela se automutilando, dela pressionando a própria cabeça contra a parede, fazendo xixi no chão, o que para uma criança de 11 anos já não é tão normal assim. A cena da escada, onde ela desce com o corpo fazendo uma ponte para trás e começa a sangrar pelo nariz e pela boca. A própria cena onde o pescoço dela vira para trás pela primeira vez. Tô falando do livro, porque no filme isso acontece uma vez, no livro acontece 2 vezes, então vocês podem confundir. A misteriosa morte do cineasta que trabalhava com a mãe dela, o Burr, que morreu caindo, né, da escadaria, que ficava basicamente do lado da casa dos McNeil. Então, assim, todos esses acontecimentos que giram em torno da infância da Regan acabam trazendo uma perturbação muito grande para Chris, que é a mãe, e ela tenta usar a ciência para amenizar isso. Só que não funciona. Ela consulta 80 médicos, mais de 80 médicos, e nada funciona para Regan. Até o momento que ela encontra o padre Carras, logo depois ela ter sido violentamente atacada pela entidade que ficava dentro da filha dela, na intenção de conseguir a ajuda dele no ato do exorcismo, que precocemente o Carras nega. O Carras fala, eu não vou fazer isso porque a igreja não me autoriza, e isso não é direito, a minha precisa de psiquiatra. Só que o que o filme tinha informado lá no início dele, e nessa cena que ela tá pedindo ajuda pro padre Carras, a gente meio que já esqueceu de tanta coisa ruim que a gente já viu até ali, e o que o livro insiste em nos lembrar com mais frequência, é que o padre Carras não tem fé. Então, a falta de fé dele seria um enorme obstáculo a ser superado para que ele fosse capaz de performar o exorcismo, que acabou levando a morte dele e do mentor dele, o temido padre Mary. E eu
temido Padre Mary, porque a própria entidade, tanto no livro quanto no filme, ela vocifera que ela tem a presença do Mary, porque ela sabe o poder que aquele padre tinha nas mãos contra ela. A morte do Padre Carras acontece logo após o confronto diretamente físico dele com a criatura. Físico mesmo, tá, gente? Ele tenta arrancar a criatura do corpo da Rowena na porrada. Ele é boxeador profissional por hobby, então ele usa desse subterfúgio. Mas antes disso, o conflito mental e moral já estava para lá de estabelecido. O Exorcista não é só um livro sobre uma criança que teve o azar de ter seu corpo possuído por algo maligno, mas também é um livro sobre fé e sobre o quão a resistência dela é importante para que nós consigamos vencer o inominável que mais nos assusta. Pessoal, nesse terceiro e último bloco, como vocês já estão carecas de saber, nós vamos aos debates, seguindo a partir das questões que são abordadas nas histórias que contamos e o que aprendemos com cada um dos personagens citados. Começando por David Hillman, em Um Demonologista, a angústia é o sentimento mais presente no decorrer do livro. Tanto é que, para se referir a esse sentimento, é usada uma metáfora da coroa negra, que o David carrega e que a filha dele também carregava. E a forma como o Andrew Piper usa para demonstrar o poder da criatura sobre a vida de seu personagem é muito assertiva. Partindo daí, Lucas, a gente pode dizer que a angústia se prova como um elemento fundamental dentro do gênero do terror ou não? Com certeza, né? A angústia, que nesse livro, aliás, ela é muito presente, né? É muito forte. Esse livro aí me assustou. É um dos poucos livros que eu realmente fiquei assustado. Mas a primeira coisa que eu penso quando eu lembro do demonologista é exatamente essa questão de ficar angustiado com a história. A angústia, né, ela traz um sentimento meio ruim, meio de apreensão, que é muito importante no terror. Dá para fazer terror sem angústia, mas é um ponto bem importante, eu acho. Eu concordo plenamente, só que não é só a angústia que a gente vê ali, né? Tem outros sentimentos tão ruins quanto, até piores, rondando a vida do David. Um deles, eu acredito também que possa ser classificado como a raiva, o ódio e a violência extrema do livro, que o demonologista ele pode não aparentar no início, mas ele é um livro violento. Não chega a ser... Eu vou tentar lembrar de um aqui que seja violento. Duplo Dexter da vida, do Jeff Lindsay, mas ele é violento. Que quem já leu a série Dexter do Jeff Lindsay sabe que são bem violentos os livros dessa saga. Mas o demonologista é violento, ele possui cenas violentas. A cena de sexo que acontece no livro, a primeira cena, estou dizendo, dentro do carro, entre a entidade e entre a entidade e o ser humano que foi capturado na rua, que a entidade usa dessa cena como uma forma de perturbar o David. Ele usa a cena de uma mulher sendo estrupada para atrair o David a tentar salvar aquela mulher. E quando o David consegue chegar perto do carro, ele percebe que a cena não é real, que a cena é uma aparição e que ele foi atraído até ali só para ouvir a criatura falando mais ao ouvido dele. Então, assim, entre essa cena e outras tantas que aparecem no livro que são recheadas de violência, recheadas de coisas pesadas, o David é levado a se encontrar nos piores locais possíveis propriamente. Não tem como não sentir medo de demonologista. Você está falando aí dos outros sentimentos, né? Raiva, enfim. É isso que o terror tenta causar, né? O terror e o horror, ele quer te deixar apreensivo, ele quer te deixar com raiva, ele quer te jogar na cara algumas verdades aí que são difíceis às vezes de você engolir, né? E você vai se revoltar com algumas dessas verdades, você vai se sentir mal porque você vai reconhecer que algumas dessas características você tem. Então, assim, é muito isso o terror, né? É exatamente explorar esses sentimentos que a gente às vezes até guarda no fundo assim para ninguém ver.
Sobre esse sentimento que a gente guarda no fundo e não quer que ninguém veja, o David demonstra muito isso quando o demônio confronta ele sobre a morte do irmão dele, né? Exatamente. É uma das cenas que eu mais gosto nesse livro, aliás. Tem em vários outros momentos também fala sobre isso, com o físico, né? Também Aham. que aparece, que também é outra cena sensacional. E é exatamente isso, é esse diálogo, falando mesmo das coisas que a gente sente e às vezes deixa escondido e um dia a conta chega e vai aparecer tudo isso de uma vez só, né? Eu acho que Ele isso. aparece ali no lago onde o irmão do David morreu e fala assim: era pra ter sido você. Era Uhum, pra estar no lugar dele, né? E, sim, cara, isso é gigantesco. É gigantesco. Porque só quem perdeu um parente próximo ou perdeu um amigo próximo sabe o que é isso. Sabe o que é você sentir que é pra ter morrido no lugar dele, porque a sua vida valia menos que a dele. Sabe cara, é muito forte isso. e até mesmo a impotência, né? Aham. Também é outra figurinha aí repetida em obras de terror, se sentir impotente. Para mim, aliás, a sensação de impotência, particularmente para mim, é muito aterrorizante, né? No Insônia tem um pouco disso, né? Até onde a gente realmente controla o nosso destino e etc. E isso daí, para mim, é muito medonho. A impotência. Vamos falar do King mais especificamente agora, que é um homem de bom coração, mas ele investe em trazer o que pode haver de pior dentro de seres humanos. A gente vê exemplos claros disso em personagens como Norman Daniels e o motorista do carro em um livro Mr. Mercedes, até o próprio Pennywise, e em criaturas para os centros de suas histórias, muitas vezes sem se preocupar com os males internos que esse horror pesado pode causar ao seu leitor. E eu estou falando aqui de coisas com que o King está acostumado a falar sobre. Vou dar um exemplo mais claro para tentar. Em Rose, ele fala sobre abuso doméstico, sobre violência doméstica. E ele não economiza nas cenas onde o sangue está jorrando. Em Miss Mercedes, ele fala sobre crianças que estão sendo sequestradas. Também não economiza sangue que está jorrando por aí. Em It, mesma coisa. Crianças sendo sequestradas e devoradas. Ele também não economiza em nada ali. Ele não economiza no sangue, ele não economiza nas evidências de abuso que acontecem da parte do pai da Erin. Ele não economiza nos xingamentos, que é uma coisa que o King está muito acostumado a trabalhar também. Ele não economiza na raiva, que eu esqueci agora o nome do personagem. Meu Deus do céu. Um branco gigante. Qual? É do livro It, que é o menino que ele tem ele não é doente, mas a mãe dele força ele a acreditar que ele é doente. Ah, é o. Nossa, eu tô com Stanley na cabeça, mas não é o Stanley. É O o. Stanley é um judeu. Eu tô querendo pegar o. Ah, cara. Enfim, vocês É, vão identificar quem é esse garoto se vocês já viram um filme ou leram um livro. Eu realmente não estou conseguindo me recordar do nome dele agora. E ele também consegue demonstrar a frustração de não se sentir pertencente a nada com o Ed. não. Não, mas o Ed não é o garoto que fica xingando o filme inteiro. Não, esse daí é o Richie. É o Rich. Eu troquei. Enfim, ele demonstra muito bem a raiva através do Ed, com o caso da mãe dele forçar ele a acreditar que ele é doente, e ele não é, por razões de conseguir dinheiro do governo através dessa doença dele. E ele usa também a raiva através do Rich, agora eu acertei, né? Uhum. Que não se sente pertencente a lugar algum e usa o xingamento, o palavreado, como uma forma de colocar sobre ele algum poder que ele sabe que ele não tem por ele ser uma criança frágil, mas ele tenta impor esse poder. Enfim, podemos dizer que pode haver algum limite que nós, escritores de terror, precisamos estabelecer quando queremos causar medo? Ou é livre? A gente pode simplesmente usar tudo que a gente quiser
tanto que o medo seja causado. É meio complicado, né? Eu acho que tudo na vida tem limite, tudo. Não dá para usar indiscriminadamente as coisas assim. Ah, isso daqui eu sei que as pessoas vão ficar com muito medo e tal, sem um propósito, pelo menos, né? Se tiver um propósito para usar, ok. Às vezes o limite pode ser expandido um pouco ou não. Mas tem alguns autores aí de terror, principalmente iniciantes, que eles querem mais chocar, né? Ah, eu vou colocar essa cena aqui que não tem nada a ver com nada, mas que vai causar um sentimento ruim nas pessoas, enfim. O medo, né? Falando do medo mesmo, do sentimento, é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa sente medo de uma coisa diferente. E eu vejo o papel do terror como gênero, né, muito parecido com a da comédia. Eu acho que o terror, ele, assim como a comédia, ele tem que botar o dedo na ferida mesmo, tem que mostrar algumas coisas, sim, tem que, como se diz, denúncia, né? Terror e comédia, eles têm um papel de denúncia da sociedade e, enfim, de tudo. Então acho que é mais ou menos isso daí. Tem limite, mas dependendo do propósito, talvez dê para estender um pouquinho ou não. O Lucas estava falando de escritores de horror iniciantes que extrapolam, que colocam cenas que não tem nada a ver nos seus livros. Assim, eu não me orgulho do que eu vou falar agora, mas eu fiz isso, tá? Todos nós já tivemos laço. Todo mundo já teve lá. Não me orgulho nem um pouco de falar isso, mas eu fiz. A minha antologia Fragante Delicto é o exemplo mais escrachado do que se pode pensar, do que seria ultrapassar todos os limites de todas as fronteiras possíveis, porque todos os personagens envolvidos nessa antologia são coisas malignas e são seres humanos. Nenhum deles é um ser sobrenatural. São todos seres humanos horrorosos, horríveis, que cometem coisas piores ainda. E eu simplesmente enfiei o limite no rabo e mandei as favas. O Templário é um exemplo claro disso. Ele é um neonazista que está matando gente com a espada por aí, montado em cima do cavalo dele de noite. O Padre Rosso, que é o primeiro personagem que inicia a antologia, ele mata a paróquia dele inteira envenenada. Aí você vai se perguntar o porquê. Eu não vou contar, você tem que ler o livro. A Luciana, eu acho que é o terceiro ou quarto conto, que é a loba. Ela é uma canibal, mas ela faz isso porque é a crença dela. Então, cabe vocês aí decidir se isso é certo ou não. É o que ela acredita. E eu agora, relendo esses contos que eu mesmo escrevi há anos atrás, e outros eu escrevi ano passado, eu me sinto bem vendo eles agora. Eu queria reescrever todos eles, aliás. Só que, sabe quando você não tem segurança de reescrever porque você não sabe o que você vai fazer exatamente? É isso. Então, até o dia que eu conseguir imaginar o que eu quero fazer de diferente nessas histórias, aí eu vou reescrever esse livro. Mas até lá vai ficar do jeito que tá. Eu quero ler por enquanto do jeito que tá, viu? Você pode me mandar ele aí, me falar onde é que tem para comprar, alguma coisa assim que eu Eu quero. acho que você decide ser meu amigo depois que você ler aquela merda, mas enfim. Né? Sem julgamentos. Enfim, vamos para a última parte do debate, então, para a gente encerrar esse podcast. Voltando ao Exorcista, por último, mas não menos importante, por diversas vezes dentro da trama, é possível ver que William, o escritor, não mede esforços para ofender a igreja, os associados, os padres, as freiras, etc., usando a criatura dentro da Ray como canal para isso. E é possível encontrar exemplos nítidos de atitudes similares a essas também nos livros e filmes feitos sobre o casal Warren, que, se vocês não sabem, é o famoso casal retratado dentro da série de filmes Possessão do Mal, ou The Conjuring, que são aquele casal de exorcistas e caçadores de criaturas horripilantes, sejam elas demônios ou fantasmas. E nós, como escritores, devemos pensar se há algum limite onde até podemos ofender a fé de alguém. Eu, como pessoa católica, eu costumo a me sentir ofendida, já me senti ofendida várias vezes
quando eu assisto filmes sobre demônios, e esses demônios ali no momento da possessão, ou no momento do exorcismo mesmo, como faz o demônio do Aruenga, chegam e falam: o seu Deus é uma criatura suja, o seu Deus é uma bicha boqueteira, como é dito no livro de Warren, acho que é o primeiro livro. Aí tem um episódio lá do Padre Carra falando com a criatura sobre Deus, e um momento ele vira e fala: você acha mesmo que ele tem algum poder sobre mim? Ele não passa de um hipócrita. Por isso ele nos expulsou. Porque ele não aguenta ver. Nós dissemos a verdade que ele não disse. Então, eu já tive a minha fé por várias vezes confrontada, ofendida e maculada, vamos dizer assim, por ser uma pessoa que assiste esse tipo de coisa, por ser uma pessoa que consome esse tipo de coisa. E me incomoda pra cacete. Imagino que incomode muitos outros católicos a ponto deles se privarem de ter esses tipos de entretenimento para não ter que sofrer com isso. Mas eu aprendi a lidar com isso da seguinte forma: é um ser maligno, não tem como você esperar menos dele, pelo menos não na minha visão. Acho que assim, esse negócio de ofender nunca é bom, né? Vamos ser sinceros, ofender uma pessoa nunca né? Nunca é bacana, nunca é interessante. Entretanto, a gente tem que lembrar de algumas coisas. É uma obra de ficção, é um personagem que ele é o próprio capeta, né? Ele é um demônio. Você espera que um demônio chame Deus de bobo? Não vai, não vai. Você tem que esperar coisa pesada mesmo, né? E algumas críticas aí, né, à fé também podem incomodar se forem verdade, né? Algumas críticas, não sou um grande fã de filmes de demônio, eu gosto mais de fantasma, mas eu não sei como é feita essas críticas aí, né, à igreja nesse tipo de filme, mas assim, às vezes dói porque é verdade. E se for por isso, se doer porque é verdade, então eu acho que é muito válido, mesmo se não for um demônio falando, se for um outro personagem, não xingando Deus, mas enfim, criticando, né, a religião, a igreja. Se for uma coisa que é verdade, eu acho que dá para eu passaria pano. E, obviamente, se é um demônio, você não pode esperar um seu boboca. É o que eu falo, né? Por muitas vezes eu me senti ofendida porque em alguns momentos era verdade que eu estava ouvindo. E era uma verdade que todo mundo que tem alguma lembrança de igreja católica sabe que a gente tem nossos passados horrorosos, temos crimes hediondos cometidos pela igreja ou em nome dela no nosso passado. E no nosso presente também, porque ainda existem fiéis fanáticos que cometem esses crimes. Então não é novidade pra gente que joga isso na nossa cara. A gente tem que aceitar, engolir e correr atrás para que a igreja de hoje não seja igual à igreja de ontem. Justiça. E por outras vezes eu me senti ofendida porque era simplesmente ofensa gratuita mesmo. Igual essa parte do livro dos Warren que eu citei. É uma bicha boqueteira. Não tem justificativa, não é uma crítica social, não é nada. É só uma ofensa e pronto. Então, assim, eu costumo dizer que quando você vai consumir esse entretenimento, seja ele através do audiovisual, como filme ou série, seja através de um livro, você tem que ir com o estômago pronto para o que tu vai aguentar. Porque quando ele não ofender a tua religião, ele vai ofender a tua honra. Quando ele não ofender a tua honra, ele vai vasculhar o que você ama para te apresentar um ponto negativo nisso. Ele vai querer virar tudo contra você. Porque é aí que mora a moral da história, digamos assim. Você criar um personagem onde ele é uma criatura tão maligna ao ponto de usar o amor que uma pessoa sente pela outra, distorcer esse amor e transformá-lo em algo vil, cruel e nojento, é muito fácil. Porque é só você pegar o que você pensa de pior de uma pessoa e colocar tudo isso nas costas de um ser sobrenatural que, vamos dizer, parcialmente desconhecido. Porque
Existem largas teorias sobre o que seriam eles e nós nunca vamos saber de verdade quais delas estão certas. Enfim, eu prometi a vocês que no final desse podcast eu ia explicar o porquê que eu me recuso a dizer o nome dessas criaturas em voz alta aos nossos verdadeiros. Pelo simples fato de que eu aprendi a lição com a série O Exorcista, que eu recomendo piamente que vocês assistam, desde que vocês saibam o que vocês estão enfrentando, porque é uma série muito forte. Lupus em fábula, as meninas. Isso é latim. E o que isso quer dizer, Rayane? Fale do demônio e ele aparecerá. Eu acredito fortemente nessa frase. Eu não falo. Agora, se vocês falam ou não, é por conta de vocês. Eu sou a Ray, esse foi o Entre Sumários Cast. Eu te dou um tchau e até a próxima. E para vocês, a citação do dia é: e pela primeira vez vocês vão ter um trecho inteiro ao invés de uma só frase. Pobre David, diz Will Younger. Você pode ao menos foder essa puta doente que está andando com você agora, hein? Quero cair fora, mas minhas mãos se recusam a largar a porta. Tente permanecer por tempo suficiente para ouvir o que eu preciso ouvir. Mas a próxima voz não vem dos lábios cinzentos de Will Younger, mas a garota cujo rosto desliza debaixo da pele dele. A carona, a boneca de pano. Vivei quanto puderes, casal ainda feliz, ela diz, e mostra seus dentes enegrecidos. Agora eu largo, pronto para correr. Mas o homem que um dia foi um Will Younger começa a mudar. E fico para ver no que ele se transforma. Uma mudança sutil nos traços de seu rosto, que não transforma totalmente em outra coisa, mas ainda assim revela a coisa dentro dele. Quem é você? Eu pergunto. E o inominável responde, no mesmo tom de falsa erudição com o qual já falou, as palavras claras, mas frágeis, inanimadas. Não me conhecer demonstra vossa ignorância. O Demonologista, de Andrew Piper. O Entre Sumários Casts é editado, dirigido e escrito pela equipe do blog Entre Sumários e Fins. E este episódio, o especial final de Dia das Bruxas, foi escrito com parceria do autor Lucas Trindade. Muito obrigada a todos pela audiência de todos vocês e até a próxima!